Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do PopClass Enem. Na aula de hoje nós vamos abordar a anatomia e fisiologia do sistema cardiovascular. Meu nome é João Rafael, sou discente do curso de enfermagem da Universidade Federal do Piauí, campus Senador Ovidio Nunes de Barros, e eu sou membro do projeto de extensão Popularização da Morfologia. Bom, na aula de hoje nós vamos abordar uma breve introdução ao sistema cardiovascular, o coração, sua forma e localização, morfologia interna, vasos da base, irrigação e drenagem do coração, os componentes do sangue, os tipos de circulação, circulação pulmonar, circulação sistêmica, o ciclo cardíaco e a automaticidade do coração, os vasos sanguíneos e, ao final, vamos resolver algumas questões do Enem para ver de que forma esse sistema é cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, introduzindo um pouco o sistema cardiovascular, ele tem a função primordial de fornecer aporte de nutrientes e de oxigênio para todas as células do nosso corpo. Então, basicamente, a função do sistema cardiovascular vai ser de transportar nutrientes, oxigênio e, além desses, produtos residuais do metabolismo, bem como o gás carbônico e outras substâncias, desde onde elas são geradas até os órgãos que são responsáveis por sua excreção. O sistema cardiovascular é um sistema fechado, ou seja, ele não tem nenhum tipo de comunicação com o exterior. E ele é constituído pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. A troca de todos esses nutrientes, oxigênio que são transportados pelo sistema cardiovascular e essa troca vai ocorrer dos vasos com as células, com o tecido do nosso corpo, vai ocorrer através da permeabilidade seletiva. É através dessa propriedade que vai ocorrer a troca desses nutrientes e desse oxigênio, bem como desses produtos residuais no nosso organismo. Bom, o coração ele funciona como uma bomba contrátil propulsora, tá? Para impulsionar esse sangue por todo o nosso organismo. Ele tem um peso médio entre 280 e 340 gramas, isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Ele é envolvido externamente por uma membrana chamada pericárdio, tá? No interior dessa membrana existe um líquido viscoso que vai propiciar maior liberdade nas contrações cardíacas e também vai propiciar que esse coração permaneça no seu local adequado. E ele é constituído, o coração é constituído por um tipo específico de músculo, que é o músculo estriado, que é o músculo estriado esquelético cardíaco. Esse tipo de músculo vai constituir o miocárdio, tá? Que é a camada interna do coração. Internamente, esse miocárdio vai ser revestido pelo epicárdio e externamente ele vai ser revestido pelo endocárdio. Tá? O coração ele possui algumas câmeras, um total de 4, 2 átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e 2 ventrículos direito e ventrículo esquerdo. E ele vai possuir também válvulas, que são responsáveis por ditar o fluxo do sangue no interior do coração. Mais para frente nós vamos falar um pouco mais dessas válvulas. Aqui nós podemos observar a válvula tricúspide, ou válvula atrioventricular direita, e a válvula mitral, ou válvula atrioventricular esquerda. Além dessas, existe a válvula da artéria pulmonar e a válvula da artéria aorta. Tá? Existem essas 4 válvulas. Bom, o coração ele tem um formato de um cone truncado, ou então de um punho fechado. Tá? Nele nós podemos observar a base do coração, que está a base do coração, que é onde vai se ligar as raízes dos vasos que conduzem, que trazem o sangue e retiram esse sangue do coração, conduzem esse sangue para fora do coração. Um ápice, ele possui um ápice e algumas faces. A face diafragmática, que vai estar em contato com o diafragma, o músculo diafragma, e as faces pulmonares, face pulmonar direita e a face pulmonar esquerda, além da face externo-costal, que vai estar em contato com o osso externo. E a sua localização fica localizada nesse espaço que é chamado de mediastino, tá? Que é o espaço atrás do osso externo, entre os pulmões e acima do músculo diafragma. Bom, internamente, o coração
como nós vimos anteriormente, ele possui algumas cavidades, tá? 2 átrios e 2 ventrículos, e essas cavidades elas vão ser divididas por septos, tá? Existem 3 septos que vão dividir essas cavidades. O septo atrioventricular, que vai estar aqui mais ou menos nessa localização, vai dividir os átrios, que estão mais superior, dos ventrículos, que estão mais inferior. O septo interatrial, que ele vai estar aqui mais ou menos nessa região, vai dividir os 2 átrios, direito e esquerdo. E o septo interventricular, que está entre os ventrículos, vai dividir o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. No septo atrioventricular, existem 2 ósseos, que é o ósseo atrioventricular direito e o ósseo atrioventricular esquerdo, e nesses ósseos vai existir as válvulas atrioventriculares, como a gente já falou lá atrás. A válvula atrioventricular direita, ou triscúspide, e a válvula atrioventricular esquerda, ou mitral. Bom, aqui falando novamente sobre as válvulas, existem 4 válvulas. A válvula atrioventricular direita, o tricúspide, que a gente já observou na imagem anterior. A válvula atrioventricular esquerda, ou mitral, que a gente também já observou. E a válvula pulmonar, que está na artéria pulmonar. E a válvula aórtica, que está na artéria aórtica. Bom, as válvulas atrioventricular direita e esquerda, que são a tricúspide e a mitral, elas vão estar conectadas a essas projeções, que são as cordas tendíneas. As cordas tendíneas estão ligadas também a projeções de músculos nos ventrículos, direito e esquerdo. Essas cordas tendíneas vão amortecer o impacto nas válvulas, o impacto do sangue, da pressão do sangue nessas válvulas. Elas vão amortecer esse impacto e vão também impedir que as válvulas se desloquem de lugar, tá certo? Bom, o coração, ele possui os vasos, tá? Que estão na região da base do coração. Esses vasos são a veia cava superior, como nós podemos observar aqui, e a veia cava inferior. Ambas vão desembocar no átrio direito, tá? Elas vão trazer o sangue pobre de oxigênio para o átrio direito. A veia cava inferior e a veia cava superior. A artéria pulmonar, que vai se bifurcar em artéria pulmonar direita e esquerda, tá? Elas vão levar esse sangue do ventrículo direito para os pulmões para ser oxigenado. As veias pulmonares, que são em número de 4, tá? 2 de cada pulmão, elas vão desembocar no átrio esquerdo, trazendo já o sangue oxigenado. E a artéria aorta, que vai levar esse sangue oxigenado para todo o nosso organismo. Então, esses são os vasos que estão presentes na base do coração. Bom, o coração, as células do coração, assim como todas as células do nosso corpo, elas precisam de suporte de oxigênio e de nutrientes para funcionar normalmente. Algumas estruturas são responsáveis pela irrigação e pela drenagem desse sangue para o coração, para as células cardíacas. Então, as estruturas, as artérias principais da irrigação do coração é a artéria coronária direita, essa que eu estou apontando aqui para vocês, a artéria coronária esquerda, tá? Essas são as principais estruturas responsáveis por irrigar o coração, e a principal estrutura, o principal vaso de drenagem desse sangue do coração é o círculo coronário, esse que eu estou apontando para vocês. Bom, o sangue, ele é composto, falando um pouco do sangue, ele é composto principalmente por eritrócitos, que são as hemácias, e por leucócitos, que são os glóbulos brancos. Nós vamos falar um pouco sobre cada um deles. As hemácias, ou eritrócitos, como são conhecidos também, têm a função principal de transporte de hemoglobinas. E essas hemoglobinas, por sua vez, são responsáveis por se ligar às moléculas de oxigênio para transportar através do sangue para todas as células do nosso organismo. Então, a função principal dos eritrócitos é o transporte de oxigênio. O número de hemácias em um homem adulto saudável é um total de 5 milhões e 200 mil para cada milímetro cúbico de sangue. Esse número é um pouquinho reduzido em mulheres, tá? Com um total de 4 milhões e 700 mil hemácias por milímetro cúbico em mulheres. Essas hemácias, elas são produzidas, em sua grande maioria, pela medula óssea, através de uma célula única, que é a célula tronco hematopoética. Essa célula tronco, ela vai originar todas as
as células que estão presentes no sangue circulante. Tá? Então, além das hemácias, ela é responsável por originar os leucócitos, seus diferentes tipos de células. O principal estímulo à produção e maturação das hemácias é o hormônio eritropoetina. Esse hormônio ele é liberado, sintetizado e liberado pelos rins, e ele constitui o principal estímulo para a maturação e a produção de novas hemácias. E a anemia é a condição na qual ocorre uma diminuição do número de eritrócitos ou hemácias, ou então a diminuição do número de hemoglobinas. Então, essa condição está ligada à redução desses dois componentes, que vai prejudicar o transporte de oxigênio. Bom, o segundo principal constituinte do sangue é os leucócitos, ou glóbulos brancos, como também são conhecidos. Tá? Eles têm a principal função de combater as diferentes infecções e agentes tóxicos que podem adentrar no nosso organismo. Esse combate vai ocorrer através de dois modos. O primeiro é a verdadeira destruição das bactérias ou dos vírus, através da fagocitose. E o segundo modo é a formação de anticorpos e linfócitos que vão ser capazes de destruir ou inativar o invasor do nosso organismo. Tá? Eles são formados principalmente na medula óssea, mas também no tecido linfático. E alguns tipos de leucócitos são os neutrófilos, os mais abundantes, em torno de 62%, os basófilos, que são em torno de 0,4%, os eosinófilos, 2,3%, os linfócitos, 30%, e os monócitos, 5,3%. Vamos falar um pouco sobre os tipos de circulação. Existem dois tipos principais de circulação, que é a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. A circulação pulmonar, ou também conhecida como pequena circulação, tá? É a circulação na qual o sangue chega através das veias cavas no interior do átrio direito, passa por ventrículo direito, e esse sangue vai ser conduzido através da artéria pulmonar para os pulmões, onde vai ocorrer a hematose, que é a troca do gás carbônico pelo oxigênio, ou seja, esse sangue vai ser reoxigenado. De maneira simplificada, é uma circulação coração-pulmão-coração, entre esses dois órgãos. E a circulação sistêmica, ou grande circulação, o sangue vai chegar através das veias pulmonares para o átrio esquerdo, vai passar para o ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo vai impulsionar esse sangue através da artéria aorta por todo o nosso organismo, esse sangue já oxigenado. Então, resumindo, é uma circulação coração, tecidos, coração. Bom, ciclo cardíaco e a automaticidade do coração. Os eventos que ocorrem entre um batimento cardíaco e o início de outro batimento cardíaco corresponde ao ciclo cardíaco. Esse ciclo ele tem início com a geração espontânea de um potencial de ação, que vai ocorrer no nodo sinusal ou nodo sinoatrial, conhecido das duas maneiras. Esse nodo ele está presente na parede superior do átrio direito, perto da abertura da veia cava superior. Então, esse potencial de ação ele é gerado no nodo sinoatrial, ele vai ser conduzido pelas vias internodais por toda a cavidade dos dois átrios, produzindo a sua contração, tá? Chegando aqui no nodo atrioventricular, ocorrer um leve retardo dessa condução. Isso é de suma importância para que os átrios eles possam contrair primeiro do que os ventrículos. Então, a partir daí, com esse leve retardo de cerca de 0,1 segundo, o potencial de ação ele vai ser fundido pelo feixe atrioventricular, por seus ramos direito e esquerdo, até as fibras de Purkinje, propiciando aí a contração dos ventrículos, tá? Tanto direito como esquerdo. Esse ciclo cardíaco, tá? De contração, ele vai originar a sístole, que é a contração do miocárdio, do coração, e a diástole, que é o relaxamento do coração. Esses dois, a sístole e a diástole, eles vão compor uma frequência cardíaca, que a frequência cardíaca normal é de 72 batimentos por minuto, e vai também ter forte impacto na pressão arterial. A pressão arterial normal, considerada de 120 por 80 milímetros de mercúrio, ou 12 por 8, tá? A pressão arterial corresponde à pressão exercida, a pressão que o sangue exerce na artéria, tá? No momento de sua sístole, que é de 120, tá? 120 milímetros de mercúrio vai corresponder à sístole, que é a contração do ventrículo,
esquerdo, e 80 vai corresponder à diástole, o período de relaxamento do ventrículo esquerdo. Bom, falando um pouco sobre os vasos sanguíneos, os tipos de vasos sanguíneos são as artérias, tá? Eles vão se ramificar em arteríolas, que são menores, e essas, por sua vez, vão se ramificar em capilares, que são as menores estruturas dos vasos sanguíneos. Os capilares, eles vão confluir, se unir e formar as vênulas, e as vênulas vão dar origem às veias, que são maiores. Vamos ver algumas delas. Bom, falando das artérias, as artérias elas são vasos cilíndricos e elásticos. Quanto ao calibre, elas podem ser classificadas em artérias de grande, médio e pequeno calibre e arteríolas, que são os menores ramos das artérias. E quanto à sua estrutura e função, elas podem ser classificadas em elásticas, tá? Essa propriedade de elasticidade ela tem suma importância para manter o fluxo sanguíneo constante, ou seja, quando o sangue, a pressão sanguínea exercida nessas artérias elásticas ocorre, e essas artérias têm a propriedade de manter até certo ponto esse fluxo sanguíneo, principalmente no período da diástole ventricular, que é do relaxamento do ventrículo. Elas podem ser classificadas como musculares, tá? Que são as de médio calibre, e as arteríolas. As arteríolas, elas têm uma propriedade, que é a de maior resistência. Essa propriedade, ela também tem suma importância para propiciar que o sangue ele passe através dos capilares, que são os vasos que seguem, e que ocorra dessa forma o tempo esperado para que ocorra as trocas entre os nutrientes e os gases de forma adequada entre os vasos e os tecidos. E quanto à localização, as artérias elas podem ser superficiais, que geralmente são artérias oriundas de artérias musculares, são menos calibrosas, mas a grande maioria são artérias profundas, tá? Essas artérias profundas são as de maiores calibres, e isso é de suma importância para que ocorra a proteção das artérias, por isso que elas são profundas. Bom, as veias, elas transportam o sangue que já sofreu as trocas entre os vasos e os tecidos, tá? Quanto ao seu formato, ele é variável. Quanto ao seu calibre, ela pode também ser classificada em veias de grande, médio e pequeno calibre, e vênulas, que são veias menores, tá? Menores são as veias. E, em geral, as veias têm maior calibre que as artérias. Elas podem conter uma quantidade de sangue maior do que as artérias. Para sua localização, elas também podem ser superficiais ou profundas. A principal característica das veias é a presença de válvulas venosas, tá? Como podemos ver aqui na imagem. Ao longo das veias existem várias válvulas venosas, que são pregas membranosas que estão no interior desses vasos. Elas estão voltadas sempre para a direção do coração, tá? O fluxo dela é sempre em direção ao coração, e vai impedir o retorno do sangue para a periferia do corpo. A insuficiência dessas válvulas vai levar à formação de varizes. As varizes são mais frequentes nos membros inferiores. E os capilares, eles são vasos microscópicos, tá? Vai ser nos capilares que vai ocorrer as trocas entre o sangue e os tecidos, as trocas de nutrientes, dos produtos finais de metabolismo, e sua distribuição é quase universal em todo o corpo. Existem algumas pequenas exceções. Bom, agora a gente vai ver algumas questões do Enem para ver de que forma esse conteúdo é cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui a primeira pergunta do ano de 2019, tá? Do ano passado, diz assim: a eritropoetina é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a atração dos eritrócitos, que são as hemácias, como nós vimos no início da aula. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratório têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca de melhores resultados. No entanto, a administração de eritropoetina recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. Vamos à pergunta: a influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de: letra A, lipídios, para aumento do gasto calórico; letra B, ATP, para aumento da síntese hormonal; letra C, oxigênio, para aumento da produção de ATP; letra D, proteínas, para aumento da massa muscular; letra E, vitamina C, para aumento da integridade
dos vasos sanguíneos. Bom, nós vimos no início da aula que a eritropoetina é o hormônio responsável por estimular a maturação e a produção de novas hemácias, de novos eritrócitos. E que esses eritrócitos, eles contêm a hemoglobina, que é responsável por se ligar ao oxigênio, à molécula de oxigênio, e transportá-la através do sangue para os tecidos, para as células do nosso corpo. Lembrando disso, nós podemos, afirmar que uma influência que esse que no caso é a administração de eritropoetina, o uso de eritropoetina, pode existir na melhoria da capacidade física desses atletas, está relacionado ao transporte de oxigênio para aumento da produção de ATP. O oxigênio é uma importante molécula na produção da ATP pelas células. Então, a alternativa correta seria a letra C. Uma segunda pergunta, aqui do ano de 2013, diz o seguinte: a imagem representa uma ilustração retirada do livro De Mortis Cordis, de autoria do médico inglês William Harvey, que fez importante contribuição para o entendimento do processo de circulação do sangue no corpo humano. Bom, no experimento ilustrado, Harvey, após aplicar um torniquete no braço de um voluntário e esperar alguns vasos fecharem, pressiona-os em um ponto, como nós podemos ver na imagem, o ponto K. Mantendo o ponto pressionado, desloca o conteúdo do sangue em direção ao cotovelo, percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio após esse processo. A demonstração de Harvey permite estabelecer a relação entre circulação sanguínea e letra A, pressão arterial, letra B, válvulas venosas, letra C, circulação linfática, letra D, contração cardíaca, letra E, transporte de gases. Bom, como nós vimos na aula, a principal característica da veia é a existência de válvulas venosas no seu interior. E que essas válvulas têm a importante função de impedir o retorno do sangue para a periferia do membro. Ou seja, de manter um fluxo unidirecional desse sangue através do sistema vascular. Desse modo, nós podemos afirmar que a demonstração de Harvey permite estabelecer a relação entre a circulação sanguínea e as válvulas venosas. Tá? Alternativa correta, letra B. Bom, essa era a aula de hoje. Aí estão as referências utilizadas na produção da aula. Sigam-nos em nossas redes sociais, nosso Instagram, @PopMorph. Se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube. E obrigado por assistir a aula até aqui. Tá? Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários do vídeo. Aí está os meus contatos pessoais. Fique à vontade caso queira entrar em contato. E até a próxima aula.